meninos e meninas. Bom dia, né? Eu espero que vocês estejam vendo essa nossa aula no domingo pela manhã, com a sua Bíblia e com a sua lição aí do lado. Então, bom dia a todos. Vamos dar graças a Deus por uma semana, mais uma semana abençoada, apesar de todo esse corre-corre ainda de quarentena, de preocupações, de ansiedade. Mas graças a Deus por tudo, graças a Deus por este domingo, pelo começo de mais uma semana. Eu espero que vocês estejam bem, todos bem. Aqui em casa também está tudo bem, paz, graças a Deus. Espero que estejam se cuidando, obedecendo as recomendações, saindo de casa só o necessário mesmo, mas se cuidando. Mas acima de tudo com o cuidado de Deus na nossa vida. E esse é imprescindível e não tem faltado. Deus tem sido misericordioso, cuidadoso, gracioso com a gente e nós somos gratos a Ele por isso. Eu quero orar com vocês, para iniciarmos a nossa aula, que seja proveitoso esse pouco tempo que vamos passar juntos aqui, que seja edificante para a nossa vida toda. A paz para os meus pares, meus colegas aí, João, Pedro e Daniele, e para todos vocês, dizer que estamos com saudades, eu estou com saudades, não é só retórica, não é só formalidade, não, é de verdade, de coração. Faz muita falta esse convívio pessoal, físico, presencial, faz muita falta. Chega a ser meio que angustiante assim, você ficar na frente no celular. E eu estou tendo algumas experiências, na quinta-feira à noite, no sábado à tarde. Algumas vezes eu vim para a igreja acompanhar o pastor Erma na programação da sexta-feira. E é triste, realmente é triste. Eu não vou dizer que é um prazer estar aqui com vocês, não. Mas é uma forma que a gente tem de mantermos nossa comunhão, nos mantermos unidos em Cristo Jesus, em torno da palavra de Deus, a lição da escola dominical. Isso aqui é mais importante. A gente precisa manter acesa a chama na nossa vida, no nosso coração, o desejo de continuar lendo a Bíblia, aprender a palavra de Deus. Não pode deixar de forma nenhuma faltar o desejo de orar, de interceder uns pelos outros. A gente vai fazer isso agora, agradecendo a oportunidade, colocando nas mãos dele a nossa vida e todos os nossos anseios. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa rica, graciosa oportunidade de podermos contar com a tecnologia, com a ciência, para estarmos conectados e aproveitarmos bem esta oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Que este meio de comunicação atinja o seu objetivo e alcance os corações daqueles que estão em casa, dos nossos alunos da classe Isaías, de outros que tiverem acesso a esse vídeo, que em tudo Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, nos dirige em todas as coisas, que a Tua Palavra possa ser plantada, guardada em corações, em terra boa, neste domingo, que possamos aprender, colocar em prática e guardar por toda a nossa vida. Te agradeço por tudo, Deus, te agradeço por cada vida de cada aluno desta classe, te agradeço pela nossa igreja, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Meninos, lição número 6, a sexta lição. A gente está quase que mais ou menos na metade do trimestre, são 13 lições. Tempo de conquistas, no livro de Josué. E gosto sempre de frisar, apesar de ser um livro do Antigo Testamento, mas nós temos lições preciosas aqui sobre graça, amor, salvação. E o tema, as lições principais que o comentarista propõe para que a gente tire daqui desse trimestre, desse livro, é fé e obediência no livro de Josué. Um livro que fala basicamente de conquistas, de guerras, de derramamento de sangue, de juízos, de ira de Deus, de vingança de Deus. A gente consegue extrair lições preciosas para a nossa vida hoje, atualmente. E esta é a sexta lição, o encontro com Deus.
Ainda estamos aqui às vésperas da conquista de Jericó, né? Apesar das lições parecem ser repetitivas, o assunto é o mesmo, mas em cada lição, se vocês prestarem atenção, a gente tem extraído lições preciosas, né? Na lição número 4, que foi aqui a Daniel, vencendo os obstáculos. Em seguida, o João Pedro trouxe também a lição passada, né? Confirmando o conserto. Nessa lição agora, vamos falar especificamente de um encontro todo especial que Josué teve com Deus, né? Através do anjo do Senhor. E o que é que, quais foram as consequências desse encontro, em que situação se deu esse encontro. Mas eu quero começar com vocês com o texto do dia, né, que está baseado no livro de Josué, no capítulo que será a nossa leitura daqui a pouco, a leitura da classe, em classe mesmo. Josué capítulo 5, versículo 15, comenta o momento exato em que Josué identifica que é um ser celestial, o anjo do Senhor. Então Josué o adorou e disse ao seu servo. A reação ficar que era um Deus. E são detalhes da leitura bíblica, muito que prestar atenção. Ter um encontro com Deus, todos os personagens da Bíblia tiveram Abraão, Noé, Moisés. Agora que Josué, dos outros personagens, esse exemplo. O comentarista enfatiza exatamente ninguém que tem um encontro com Deus. Na agenda de leitura dessa semana, eu gostei muito da proposta da semana toda. Na segunda-feira, a questão foi Gênesis capítulo 22, versículo 11. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós temos um momento que o anjo do Senhor aparece a um personagem bíblico, e no sábado foi o encontro do anjo Gabriel com Maria, né? Gênesis 22, 11, fala daquele encontro que o anjo do Senhor teve com Abraão, né? De várias oportunidades que Deus falou com Abraão, nesse caso em particular, quando ele estava para oferecer Isaque em sacrifício, o anjo do Senhor aparece e brada e fala com Abraão, e ficou claro que Deus não queria Isaque, Deus queria era Abraão, Deus queria o coração de Abraão. Isaque foi só uma forma de Deus ir provando, testando, se comunicando com Abraão. E a gente vai tirando lições desses acontecimentos bíblicos, né? Em desmanchar o seu plano. Deus não é um desmancha-prazer. Ele não está interessado no seu sonho, no seu projeto de vida, o curso, o concurso, o emprego, o relacionamento que você tanto necessita e almeja. Deus não está interessado em desmanchar seus projetos, mas Ele quer o seu coração, e Ele quer colocar no seu coração o projeto dEle, a vontade dEle, e essa sim é soberana, é perfeita, é boa. Os caminhos que Ele vai tomar, e entrega o seu coração a Ele, às vezes são difíceis de entender, são marcantes, né? Exigem renúncias nossas, assim como Ele fez com Abraão. E é preciso a gente estar atento a isso. No capítulo 3, versículo 2, os versículos, o anjo do Senhor, Moisés, na sarça ardente, a célebre passagem, nós conhecemos mais uma vez na quarta-feira, no livro de Juízes, capítulo 13, quando o anjo do Senhor fala com Manoá, o pai de Sansão, né, anunciando o livramento de Sansão e os motivos pelos quais ele estava nascendo. Na quinta-feira, no livro de Números, capítulo 22, o anjo do Senhor apareceu a Balaão. E aqui é uma passagem maravilhosa, curiosa. Na verdade, o anjo não apareceu para Balaão, apareceu para a jumenta. 3 vezes o anjo, em 3 locais diferentes do caminho, o anjo aparece para a jumenta vê. E só depois de uma conversa muito trabalhosa ali entre Balaão e a jumenta, é que os olhos de Balaão são abertos e ele vê o anjo do Senhor também. E fica uma lição para mim aqui também, para nós todos. Tomara que não precise uma jumenta ter que nos mostrar qual é a vontade de Deus. Deus está falando conosco através da sua palavra, através do seu Espírito, através dos nossos pastores, dos pregadores da palavra de Deus, dos nossos amigos e irmãos em Cristo.
No nosso dia a dia, Deus tem se manifestado de várias maneiras e espero que a gente não endureça o coração, não esteja como Balaão e seja preciso uma jumenta para falar com a gente. Na sexta-feira, a proposta era 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16. O anjo do Senhor aparece a Davi, uma situação também interessante, um aprendizado muito grande. Davi faz aquele censo, né, segundo o seu próprio coração, não segundo a vontade de Deus. E foi tão desastroso que Deus enviou o anjo do Senhor, desce para destruir Jerusalém, né? E por causa do arrependimento de Davi e dos que estavam com ele, o anjo do Senhor interrompe, Deus manda interromper aquele juízo que estava proclamado sobre Jerusalém, e Davi vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada, se quebranta, se arrepende, oferece sacrifícios, e também que fique uma lição, muitas vezes os nossos propósitos, os nossos próprios sonhos, ainda que cercado das melhores intenções, recheado das melhores intenções, se não for de acordo com a vontade de Deus, também pode trazer prejuízo, tragédia para a gente e para outras pessoas. Então é bom sempre fazer, como disse o salmista, entregar, apresentar, submeter todos os nossos planos ao Senhor, e aí sim eles poderão ser estabelecidos se estiverem de acordo com a vontade de Deus. E por último, no sábado, a proposta de leitura era Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 28, que aí é a anunciação. O anjo Gabriel, não o anjo do Senhor, o anjo Gabriel aparece a Maria. Mas por que essas expressões aqui, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e aqui em Josué, em particular, é o anjo do Senhor que aparece? Vocês já devem ter ouvido, já sabem disso. Sempre que no Antigo Testamento surge a expressão o anjo do Senhor, estamos tratando de uma teofania, né, do grego teofaneia, teofania, são duas palavrinhas, teos e fania, né, teos, Deus, fania, aparição, apresentação, é o próprio Deus, de alguma forma, se revelando ou aparecendo, com um propósito específico, normalmente para glorificar o seu nome, trazer um juízo, trazer uma profecia, fazer cumprir uma promessa, ou fazer uma nova promessa. A definição, vamos dizer assim, genérica de teofania. E é o que a gente nessa lição de hoje. Os objetivos que o comentarista propõe são pelo menos 3, como sempre, né? Mostrar ainda os preparativos para a tomada, para a conquista de Jericó. A gente está falando de conquista. Em Josué, no livro de Josué, basicamente, a conquista principal é essa aí. E o segundo propósito, o segundo objetivo, é entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué e refletir a respeito dessa aparição, qual o significado desse diálogo entre Deus e Josué. O texto bíblico está em capítulo 5, versículos 13 a 15, uma leitura bem rápida, quero fazer com vocês agora. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada, né? E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos, porque o lugar em que estás é santo. Em versões você pode encontrar no versículo 14 o ser celestial se identificando como o capitão do exército do Senhor. Nessa versão é o do exército do Senhor. O Senhor já tinha falado para Josué algumas vezes, né, pelo menos 4 vezes nos capítulos anteriores, até o capítulo 4, a gente vê isso aí logo no começo, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, depois da morte de Moisés. O Senhor fala com Josué e diz: assim como eu fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Tão somente, aí Deus coloca algumas condições. Outras vezes, na passagem do Jordão, antes da tomada de Jericó, o Senhor aparece a Josué também. Mas nesse caso específico, o anjo do Senhor, não foi o Senhor que falou na mente, no coração de Josué, aqui o anjo do Senhor
aparece e fala com Josué. No primeiro tópico da lição, na antessala da batalha, né, é o título que o comentarista dá, esse primeiro tópico, são momentos decisivos. Nas lições anteriores a gente viu estratégias militares, né, humanas, digamos assim, materiais, que Josué, com sabedoria de Deus, com orientação de Deus, daquilo que ele aprendeu com Moisés, daquilo que ele aprendeu com os seus companheiros de batalha, né? Josué deve ter aprendido muito com Caleb, com Ur, com Arão, com o próprio Moisés, seu líder. E isso é notório em um líder. Um líder não nasce pronto, um líder não lidera nada sozinho, ele é fruto de experiências que ele vem tendo, né, com Deus, no caso da liderança eclesiástica, espiritual, é fruto do que ele aprende com Deus, com a palavra de Deus, e é fruto do que ele aprende com os seus líderes e também com os seus companheiros de trabalho, de caminhada cristã. Nós aprendemos muito uns com os outros. Deus se revela e nos ensina através da convivência ali como igreja de Cristo, com os nossos irmãos. Nós aprendemos muito com os nossos líderes também e com a palavra de Deus. Então Josué vem sendo construído, formado líder. E com a aprovação de Deus, fica bem claro isso logo no primeiro capítulo de Josué. E aí ele está aqui às vésperas, né, da batalha que ele imaginava que teria para tomar Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade grande, bem estruturada, uma cidade-estado, na época do bronze, estamos aqui na era do bronze, uma cidade... O povo de Israel, um povo nômade que ainda vivia em tendas e errante pelo deserto aí, e é uma proposta desafiadora para Josué, né? É confiar mesmo em Deus, nas promessas de Deus, e que tomaria aquela cidade tão fortificada, para eles uma coisa tão gigantesca. Mas nesse momento exato, antes da batalha, nos momentos finais antes da batalha, Josué toma uma atitude que é interessante e que traz uma lição para a gente nesse primeiro tópico aqui. Ele com certeza tomou conselho e aconselhou e conversou com os seus militares, com os seus capitães, com o povo de modo geral. Mas em determinado momento eu queria chamar esse sozinho de solitude e não de solidão, né? Tá mais para um momento de paz, de concentração, que demonstra segurança, né? Ele quis buscar a Deus, ele quis ficar sozinho, ele foi conhecer, chegou até o pé de Jericó, quis conhecer o local onde ele ia desempenhar a sua batalha logo nos dias seguintes. E esse momento de solitude foi muito importante para Josué, quando ele toma essa decisão de se afastar do povo, de se afastar daquilo que é material, daquilo que é cotidiano. Ele resolve ficar sozinho, buscando a presença de Deus, uma última orientação de Deus, quem sabe. É nesse especial com Deus, e isso traz uma lição para a gente. É preciso a gente, em meio às batalhas do dia a dia, termos momentos de solitude, momentos de quietude, de concentração, somente a gente e Deus. É aquele cantinho lá do seu quarto, onde você e Deus conversam intimamente, né? Tem situações em que a gente conta com a ajuda dos amigos, que a gente conta com a ajuda do pastor, do professor, da nossa liderança, do regente, conversa, a gente tira dúvidas, a gente pede as orações. Mas há momentos em que é você e Deus, sozinho. E nesses momentos Deus também se apresenta e se revela de forma extraordinária, que de outra forma não seria possível. E é bom que a gente procure ter sempre esses momentos nas situações mais difíceis da nossa vida. Ainda um outro subtópico desse primeiro tópico, Josué visita o lugar da batalha, né? Ele quer tomar mais informações, ter mais conhecimento do local onde vai acontecer a batalha. E ele chegou até o pé de Jericó, ele sai do acampamento em Gilgal e vai até o mais próximo possível de Jericó. Ele já tinha informação dos espias, já tinha toda uma estratégia montada, mas ele, ainda assim ele quis aproximar-se e conhecer melhor onde seria a sua batalha. Também uma lição para a gente, quaisquer que sejam os seus desafios, o concurso, o emprego, o relacionamento, seja lá qual for a área da sua vida, que você sabe que tem batalhas a enfrentar, as tentações, tudo na nossa vida. A gente precisa, além de ter esses momentos a sós com Deus, de comunhão, de intimidade com Deus, onde a vontade dele é revelada para a gente, de forma assim específica, a gente precisa
Tem uma frase que é célebre aqui neste contexto, onde ele chega para o povo e diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, santificar-se, preparar-se, é a função nossa, é a atribuição nossa. Para cada desafio da nossa vida, precisa pensar, conhecer. Você quer trabalhar em tal lugar, quer passar em tal concurso, tem a sua parte, tem uma preparação. Se é na área espiritual, o que você quer da parte de Deus, bênçãos, dons, talentos, ministérios, projetos na sua vida, na área espiritual, é preciso você se preparar, se santificar e esperar que Deus faça a maravilha, e Ele faz sim. Eu quero já partir para o tópico 2, que é realmente o tema da lição, esse encontro, né, marcante de Josué com o Senhor. É interessante que é a síntese da lição, né? Ninguém que tem um encontro com Deus permanece do mesmo jeito. E se a gente fosse personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento que tiveram encontros com Deus marcantes na sua vida, é impossível que você fique do mesmo jeito. Quem ao redor de você fique do mesmo jeito. Quem tem um encontro com Deus muda por dentro e muda ao seu redor as coisas também. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, esses homens fizeram no mundo, na sua época, depois de terem um encontro com Jesus Cristo, um encontro com Deus. A gente está colhendo os frutos disso ainda hoje, né? Poucos homens, os primeiros discípulos, os primeiros crentes, 120, 500, esses irmãos espalharam o evangelho pelo mundo todo e mudaram o mundo, literalmente, mudaram o mundo. Mudaram governos, construíram, fundaram a Igreja de Cristo aqui na Terra. É lógico, com todo o auxílio de Deus, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, mas foram homens que tiveram encontros marcantes com Deus e tudo em volta deles foram mudados também. É muito bom, sonhos, profecias, revelar, ler livros, saber das experiências dos outros, né, guardar informações, experiências, ensinamentos, tudo isso é muito bom, é muito proveitoso. Mas esses encontros com Deus, isso aí não tem preço, isso é imprescindível na nossa vida. As outras coisas vão se somando, são acrescentadas, mas o primordial, o essencial, é você ter o seu próprio encontro com Deus, como teve. Nesses outros encontros, né, cada vez que Deus se manifestou, se revelou a um personagem da Bíblia, ele tinha um propósito e ele se apresentou de uma maneira, né? Volta um pouquinho aqui nessa história. Deus se apresenta para Moisés e diz a ele assim: eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta quem é o Senhor, quando me perguntarem o que é que eu vou dizer, eu sou o que sou, eu sou o que for preciso que eu seja. Naquele momento Deus era o libertador, o salvador de Israel, tirando ele do cativeiro do Egito. Aqui em especial, quando o anjo do Senhor aparece a Josué, Josué pergunta quem é ele, né? Depois a gente vai ver o porquê. Josué, ele não identificou assim de imediato quem era aquele ser, na forma de homem, é lógico, mas quando Josué pergunta quem ele é, ele não se identifica assim, não era um outro anjo, era o próprio naquela ocasião, e ele se identifica de maneira muito específica. Veja bem, a época que a gente está vivendo, as circunstâncias que eles estavam vivendo ali, Josué era um guerreiro, era um militar, militarmente falando, e ele precisava ouvir de Deus alguma coisa numa linguagem que ele entendesse, que fosse comum ao que estava acontecendo. E aí Jesus aparece para ele, o capitão, o príncipe todo-poderoso. Que notícia mais reconfortante, né, para Josué. Deus está dando cumprimento à sua palavra. Ele disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Então, naquele momento, ele era libertador. Agora, o eu sou está sendo um capitão. E tudo que o povo precisou, Deus foi. E tudo que a gente precisar, Deus é. Da forma que for. Não vai precisar mais Deus aparecer para você na forma de um capitão, de um príncipe com uma espada desembainhada. Não é mais necessário. Ele, nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus Cristo. É o que diz o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus. Para cada dia ir nos revelando e nos mostrando o que o eu sou é para nós, à medida que nós precisarmos dele. Mas ele aparece para Josué aqui como sendo um capitão, né, de batalhas, de exército, e para quem está na iminência de uma guerra, de uma batalha que seria muito difícil, receber a visita do príncipe dos exércitos, coisa que deixasse Josué mais seguro
E aí um encontro desse com certeza encheu Josué de energia, de vigor, de gás. Agora eu vou. A de Moisés, agora não é o Deus que apareceu a Moisés, agora não é o monte fumegante lá que eu vi junto com Moisés, agora não são as mãos de Moisés que estão levantadas para nos dar vitória. O próprio Deus que está aqui do meu lado, dizendo que nessa batalha vai estar comigo. Isso é maravilhoso, saber que há um Deus que está perto, muito perto, e sempre disponível para nos ajudar nas nossas lutas. Essa aparição é o do tópico 1, subtópico 2 e o tópico 3. No subtópico 2, Josué, a sarça que ouviu a voz de Deus, a sarça queimando lá sem se consumir, ele se aproxima, ele mostra interesse, ele não foge, ele não fica com medo, ele vai à frente e procura saber o que está acontecendo. Josué faz a mesma coisa, adora, mas ele se aproxima de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que conhecem a Deus, que têm a revelação de Deus, é importante que eles queiram se aproximar mais de Deus. Josué faz isso, se adora, se prostra e ouve as recomendações do anjo do Senhor. Primeira coisa, santifique-se, Josué, tira essa, porque o lugar onde você está é terra santa. De agora em diante, deixe comigo, Josué. Esse encontro marca um novo tempo na vida de Josué, na vida do povo de Israel, né? Um tempo de conquistas. O pessoal vinha da saída do Egito, da escravidão, e agora vamos partir para a conquista da terra de Canaã, que Deus havia prometido. Acredito que dá para fazer uma analogia até com a nossa salvação, né? Deus salva, nos resgata do mundo de pecado, de vícios, de prostituição, de descrença ou de crenças em coisas erradas. Deus nos salva, junto com uma série de milagres acontece, de libertação, assim como aconteceu com o povo do Egito. E em seguida vem uma vida de conquistas. A vida cristã é uma vida de conquistas, uma vida de batalhas, de duras batalhas. Mas ainda mais tremenda do que você batalhar você mesmo contra a sua carne todos os dias, contra vícios, contra desejos, contra aquilo que quer lhe afastar de Deus, que muitas vezes não precisa nem o inimigo estar investindo, lançando seta contra você, o vizinho, não precisa ninguém se levantar contra você, não. É você mesmo, muitas vezes, que tem terríveis batalhas para travar aí dentro de você, para manter uma vida de comunhão com Deus. Isso são batalhas, e a cada uma delas Deus vai nos ajudando e vai nos dando vitórias, conquistas. No tópico, para o final da lição, tópico 3, Deus fala a Josué, e aí eu disse anteriormente, né, que aquele momentozinho em que Josué olha para o ser e pergunta assim, dos nossos ou é dos nossos inimigos? Veja bem, já tinha estado durante muito tempo junto com Moisés, junto com seus companheiros mais próximos, né, Caleb, Arão, viu milagres e maravilhas na saída do povo do Egito, viu Moisés descer do monte, viu a glória de Deus, viu as milagres e maravilhas no meio do povo. E ainda assim Josué está diante de Deus, de um ser celestial, do anjo do Senhor, e ele não reconhece. Ele pergunta, quem é você? Você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Eu quero recapitular os dois tópicos antes de finalizar esse tópico terceiro. O primeiro ainda o planejamento, né, da batalha que iria acontecer. Como última etapa desse planejamento, buscar mais uma vez a presença de Deus, a orientação de Deus para a batalha que iria se seguir. Essa é a primeira lição que a gente tirou no tópico 1. Nós vimos a forma como Deus se revelou para Josué. Foi muito oportuno, foi muito gracioso da parte de Deus se revelar para Josué da forma que ele mais precisava. Deus não levantou um profeta no meio para Josué que iria dar vitória. O próprio Deus apareceu para Josué e ligou. Nesse tópico 3, achei aqui uma curiosidade interessante para a gente. Josué tinha tido essas experiências, mas agora ele se vê diante de um ser celestial e ele não percebe que é um ser celestial. Eu não acredito que Deus apareceu de forma a deixar dúvida para Josué. Deus não é Deus de confusão. Mas é questão de ficar ali em intimidade. As experiências de Moisés, as experiências de Caleb, de de Arão, de Miriam, não serviriam agora para Josué. Josué precisava ter as suas experiências, ele precisava ter o discernimento, ele precisava ter intimidade com Deus e viver das suas próprias experiências. O fato celestial mostra um pouco de falta de discernimento.
E Deus, como não deixa dúvida, não, Josué, calma, nem sou do povo, muito menos o inimigo. Eu sou o capitão, o príncipe dos exércitos de Deus, do exército do Senhor. É uma lição que a gente pode aprender. O tópico da lição, no versículo 14, versículo 15 do texto, está atento para perceber quando é a vontade de Deus, quando é a voz de Deus que está vindo de encontro à necessidade nossa. Perde tanto nas nossas necessidades, nas nossas angústias, e pede tanto a Deus que nos dê discernimento, que nos esclareça a sua vontade, que nos mostre a sua vontade. E às vezes a vontade de Deus, gente, revelada na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E ela se manifesta através de louvores, através de pregações, através da leitura da Bíblia, da leitura de bons livros, de textos. A vontade de Deus está revelada para nós. E muitas vezes a gente fica ainda se perguntando, tateando qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Peçamos a Deus que tenhamos discernimento, sensibilidade do Espírito Santo, para perceber quando é o caminho de Deus para a nossa vida em qualquer área da nossa vida. Esse foi o último tópico da lição. Desses 3 tópicos, uma lição simples, uma lição curta, rápida, mas muito objetivo. Muito objetivo. Daniel sós com Deus, buscando a presença de Deus. Deus se revela para Josué da forma mais oportuna, mais necessária, da forma que ele precisava ali. E a vida de Josué muda, né? O ânimo de Josué realmente muda quando ele volta, ele conclama o povo, e nas próximas estratégias que Deus dá a Josué para a batalha, foi uma coisa maravilhosa. As estratégias que saíram daquela conversa ali de Josué com o anjo do Senhor não poderiam sair de nenhuma reunião de militares, de capitães. Estratégias vindo diretamente da parte de Deus. Quando você tiver o encontro pessoal com Deus, com os seus projetos completamente nas mãos de Deus, não vai haver dúvida, não vai haver dúvida. Toda muralha vai ser derrubada. Muralha do pecado, muralha da dúvida, muralha da inquietação, da ansiedade. Essas muralhas serão derrubadas quando nós tivermos encontros pessoais. Isso a gente consegue com a leitura da Bíblia e com oração. E você precisa saber para como se comportar cada dia da sua vida, em qualquer situação da sua vida, na área dos relacionamentos emocionais, na área espiritual, na sua vida secular, na sua formação acadêmica, nos anseios, o encontro com Deus. Você vai ficar quieto, em paz, tranquilo, e ainda que as coisas não aconteçam de imediato, mas você sabe que tem um caminho seguro para trilhar. E Deus vai dar toda a estratégia necessária para você conquistar o que precisa ser conquistado, que é da vontade de Deus. A base de tudo, o começo de tudo, a experiência com Deus, é através da oração. Sou vocês ricamente, grandemente. Eu fico sem querer muito tocar nesse assunto com relação a essa saudade, essa falta que faz o contato com vocês, porque deixa a gente muito, muito sensível assim. Mas eu estou de verdade com muita saudade de vocês, desejando que vocês estejam bem e continuem bem até o nosso próximo encontro. E eu tenho uma proposta, meus 2 amigos aí, professores, João e Daniel, que for presencial, primeiro domingo, que diz assim, liberou, corre para a igreja, vai ter escola dominical presencial. Eu gostaria muito de fazer uma grande confraternização, aquele café da manhã que a gente faz quando tem aniversariantes para comemorar, ser encerramento do trimestre, se Deus quiser, mesmo sem ser encerramento. Eu gostaria muito de que a gente se organizasse na semana que antecedesse esse domingo, o primeiro domingo que anunciar que vai ser presencial, que a gente levasse aquelas guloseimas, um grande e festivo café da manhã, nossa primeira estar com vocês juntos para esse momento. Se vocês toparem, dá um alô depois aí no grupo. No mais, queridos, tenham toda a semana abençoada, guardada por Deus, continue velando pela vida de cada um de vocês, guardando, protegendo de todo o mal, tanto vocês como que Deus continue sendo misericordioso com todos nós. Eu quero mais uma vez orar com vocês, nosso Pai Celestial, Deus de glórias, de bênçãos, Deus de conquistas. O teu nome, Senhor, eu te agradeço por esta aula, te agradeço por essa classe, por estes jovens, pela nossa igreja, pelos meus amigos professores que têm concedido livramentos e feito milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja.
Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui desfrutando desse minimamente próximo dos nossos alunos, nossos queridos filhos na fé. E pedindo que a gente possa estar pedindo ao Senhor que essa palavra possa encontrar guarida, boa terra em cada coração aí. Essas 3 simples devemos guardar em nossos corações e colocar no nome de Jesus. Meninos, a paz do Senhor, graça e paz e comunhão do Espírito Santo em nome de Jesus. Tchau.